paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos sobre o tema escatologia. E hoje nós chegamos na nossa segunda aula desse primeiro trimestre de 2016 e a segunda aula vai ter como tema sinais que antecedem a volta de Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre alguns sinais que antecedem, que denunciam a volta do Messias. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, do verso 3 ao verso 8, e depois do verso 11 ao verso de número 14. Mas por gentileza, leia todo o capítulo 24, tá, do Evangelho de Mateus, porque nele se concentra um dos maiores debates sobre a matéria sinais da volta de Jesus. Tá? Então faça a leitura toda do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Queridos, nessa aula ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da minha aula? Qual é o objetivo da tua aula? É claro que aqui eu faço apontamentos, né? Aí na classe de vocês se aprofundam. Eu faço apontamento e vocês fazem o aprofundamento, tá bom? Na classe de vocês. Mas qual é o objetivo geral da nossa lição? Mostrar os sinais que antecedem a volta de Jesus. Então esse vai ser o nosso objetivo, tá? Enumerar alguns sinais que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu só queria mandar paz do Senhor para o pastor Marcos da igreja Monte Celeste, Casa Verde, em Cachoeirinha, na capital do estado de São Paulo, tá? Pastor Marcos, que Deus continue lhe abençoando, você, toda a sua casa e o seu ministério, amém? Queridos, então hoje nós vamos estudar quais são os sinais que apontam para a volta de Jesus, tá? É muito interessante que nós temos pregadores que pregam só sobre os sinais da volta de Jesus. Mas na minha introdução eu quero dizer o seguinte: muitos estudiosos têm buscado nas Escrituras, na Bíblia, sinais evidentes que marquem efetivamente o tempo da volta de Cristo. O fato é que muitos desses argumentos, preste atenção, são apenas especulações infundadas. Tá? São meramente especulações infundadas. Grande é a diversidade de pensamentos quanto aos sinais da vinda de Cristo, ou mesmo do arrebatamento da igreja. O que procuraremos tratar nessa aula são pontos chaves que marcam ou denunciam o tempo do fim. Ou seja, nós vamos demarcar nessa aula fatos e características que indicam biblicamente quando será o fim dos tempos. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara nessa aula. Tá? Quero deixar uma coisa muito bem clara, que esses sinais, a Bíblia dá sinais, ela não dá taxatividade de data. Tá? Vamos tomar muito cuidado. Sinais é uma coisa, taxatividade de data é uma outra coisa. E a Bíblia ela não entra em taxatividade, ela entra em sinais. Ok? Nós vamos falar então de sinais. Tópico 1 da nossa lição, sinais na vida da igreja. O autor no tópico 1, ele salienta 4 pontos. O primeiro ponto, os falsos cristos e falsos profetas, apostasia dentro da igreja, doutrinas de demônios dentro da igreja, perseguição aos crentes. Então o nosso autor, o pastor, ele vai delimitar o quê? Que existem alguns sinais na vida da igreja. Ele vai apontar algumas praticidades em que a igreja vai atuar externamente ou internamente que denunciará a volta do Messias. Tá? Então ele qualifica aqui os falsos cristos e falsos profetas.
Mas eu quero que você faça uma leitura comigo em Mateus capítulo 24. Tá? Capítulo 24. E o verso de número 1, 2 e 3. Observa que Jesus, no capítulo 24, a partir do verso 1 até o verso de número 2, ele recebe uma pergunta. Porque no capítulo 23 ele fala sobre a destruição do templo, que não ficará pedra sobre pedra, mas ele estava denunciando que o templo seria derrubado. Aí os discípulos estavam muito preocupados com isso e começa então no capítulo 24 uma pergunta. E eles perguntam: Senhor, que sinais vai acontecer? Quais são? Nos dica de quando essas coisas acontecerão. E eles fizeram uma associação, preste atenção, da destruição do templo, predita no capítulo 23 de Mateus. Eles fazem uma correlação. Se se diz que vai ser destruído o templo, nos fala quando vai ser. E nos dê sinais também do fim dos tempos e da sua volta. Ou seja, eles faziam uma associação que a destruição do templo teria uma correlação com a sua volta e com o final dos tempos. E percebe então que Jesus no verso 3 ele diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas. Que coisas? O que ele acabou de dizer no capítulo 23, sobre a destruição do templo, não ficaria pedra sobre pedra. Então ele diz, nos dizem quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, eles faziam uma correlação. E Jesus respondendo disse-lhe: querido, nós podemos ler todo o capítulo 24. Jesus, ele não mostra sinais específicos, e ele não mostra sinais contundentes. Deixa eu explicar isso melhor. Pastor, então não existe sinais? Preste atenção. Ele responde à pergunta dos discípulos? Não. Ele fala no genérico. Ele fala no geral. Ele não diz para os seus discípulos: olha, essas coisas vão acontecer nesse tempo e nesse tempo. O sinal que vai acontecer antes da minha volta e do final do mundo vai ser esse. Não, ele não especifica claramente. Ele fala no genérico. Tá? Isso é plausível em muitos teólogos. Tá? E olha o que diz. E respondeu Jesus e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o tópico 1. O tópico 1 da nossa aula vai falar sobre os sinais na vida da igreja. E o primeiro sinal que o pastor coloca aqui é os falsos cristos e os falsos profetas. Mas aí eu quero continuar a leitura com vocês. Verso 6. E ouvirão de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então preste atenção no que eu vou dizer, tá? No que Mateus está dizendo, no que Mateus reescreveu o discurso de Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, queridos. Tá? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Tá? Jesus ele está afirmando que a aparição de falsos cristos e de falsos profetas e o aparecimento, ou quando nós ouvimos falarmos de guerra, rumores de guerra, para nós não nos assustar, para nós não ficarmos atemorizados, que isso não é o fim. Tá? E ele continua no verso de número 7. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas, que coisas? Do verso 5 ao verso 7. Mas todas essas coisas são o quê? Princípios de dores. Irmão, nós temos que definir aqui o que é princípio de dores.
princípios de dores aqui dentro da literatura judaica, rabínica, era uma alusão ao nascimento de Israel. Ao nascimento de Israel. Israel nasce como nação no Êxodo, nós já vimos isso, na promulgação da lei. Mas para que Israel nascesse, Israel foi gerado em dores. E no finalzinho, quando Israel estava prestes a nascer, porque a mulher fica 9 meses de gestação, quando Israel estava prestes a nascer, porque Israel nasce, ele começa a ser gerado, na onde? Em Abraão. Olha que coisa linda isso. Mas quando Moisés vai promulgar Israel como nação, meses antes, o que acontece? Israel sofre barbarie, ele sofre de uma forma mais consistente. Ele sofre barbárias por causa de quem? Por causa do seu nascimento que estava próximo. E o Egito era o seu algoz. Então preste atenção que princípios de dores é o nascimento de uma pessoa. E Jesus está dizendo aqui que falsos cristos, falsos mestres, guerra, rumores de guerra, fome, terremotos, são o quê? Princípios de dores. Não é o final, é o começo. É o começo. Então não sei o que estou falando, é o texto que está dizendo. É o texto que está dizendo. Tá? É o texto que está dizendo. Então, queridos, no tópico de número 1, nós temos sinais na vida da igreja. Tá? A igreja sempre teve falsos cristos e falsos profetas. Sempre na história teve isso. Tá? Mesmo depois da morte de Jesus, teve vários judeus que se auto-intitularam Messias. Se auto-intitularam o que? O Mashiach, o Messias, o enviado de Deus. Tá? Em toda a época da igreja houve essas pessoas. Tá? Eu quero que vocês entendam que isso não é luxo da nossa geração. Tá? A geração apostólica já teve esses falsos cristos, já teve esses falsos profetas. Na era também dos pais da igreja tiveram, embora muitos pais da igreja foram falsos profetas, mas tiveram na era dos pais da igreja. Na era medieval também teve essa época, teve esse momento. Dentro da reforma também teve, de 1792, que eles qualificam a data específica da modernidade até hoje, para dentro do cristianismo, teve também, como existe hoje, falsos cristos e falsos profetas. Então eu quero que vocês pensem o seguinte: isso não é privilégio da nossa comunidade, isso não é privilégio do nosso tempo, sempre na história teve. Tá? Um outro sinal que ele vai dizer que é sinal aqui é a apostasia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que são princípios de dores. São princípios de dores, é o que o texto diz. Tá? É o que o texto diz. No final, um pouco mais para frente, Jesus vai dar um sinal mais... ele vai tentar delimitar algo mais consistente, tá? Que algumas linhas escatológicas seguem. Tá? E aí vai falar sobre a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. É quando as pessoas deixam de praticar o verdadeiro amor. As pessoas eram praticantes da lei, praticantes da palavra de Deus, depois abandonam por N motivos. Tá? Então a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Observe que na época apostólica já teve apóstata. A Bíblia vai narrar isso. Paulo vai narrar isso. Tá? Demas, amando o presente século, me abandonou. Ou seja, na época missionária de Paulo já tinha apóstata, pessoas que deixavam o evangelho por amor ao mundo. Então isso também não é privilégio da nossa geração. Sempre nas gerações teve apóstatas, pessoas que eram cristãs e deixaram de ser cristãs, inventando heresias e mais heresias. Terceiro ponto, doutrinas de demônios, 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 1. Tá? Também isso não é privilégio da nossa geração. Na época de Paulo já teve esse tipo de doutrinas de demônio. O que é doutrina de demônio? Doutrina de demônio é um sistema
sistematizado de ensino, porque doutrina é ensino. Então o que é ensino de demônios? É um escopo, é algo sistematizado para ensinar as pessoas. Do mesmo jeito que nós temos a nossa sistemática, o mundo espiritual maléfico tem a sua sistemática. Então um dos sinais que o autor fala, que é os sinais na vida da igreja, eu quero que vocês percebam que é a doutrina de demônios, mas eu torno a repetir, e isso não é privilégio da nossa geração. Paulo já sofria isso. Os pais da igreja sofreram, a reforma sofreram, e sempre, em épocas, iam sofrendo esse tipo de doutrinas de demônios. E hoje nós temos algumas, tá? Não são novas, antigas, mas com o passar do tempo ela vai mudando de cara. Nós temos a confissão positiva, que o autor cita, a teologia da prosperidade, culto aos anjos, e muitas crendices e misticismo que corrompem a sã doutrina. E o autor também vai falar sobre o evangelho do entretenimento. Queridos, deixa eu dizer uma verdade aqui. Tá? Se vocês estudam um pouquinho sobre a história da igreja, e basicamente a história do avivamento, você vai ver que o evangelho do entretenimento não é novidade nossa. Tá? Dos Estados Unidos, alguns grandes pregadores que nós citamos, tá? Eles eram nada mais ou nada menos do que entretenimento de palco. Tá? E tinha um que ele até dizia que o avivamento nada mais é do que mexer com o emocional das pessoas. Ou seja, então, em todas as épocas nós tivemos esse tipo de pessoas. Pessoas que usam a palavra para nos entreter. Pessoas que usam a palavra para se autopromover. Que entretêm o povo, mas não transformam o povo. Tá? E isso, é claro que nós estamos numa crescente hoje na nossa época, mas eu torno a repetir, isso não é privilégio da nossa época, sempre houve o evangelho do entretenimento. É claro que em alguns momentos da história houve picos mais altos e picos mais baixos. Então, verdade é que o termo apostasia, na própria revista nossa, o autor cita Israel, que em alguns momentos da história se apostataram. Preste atenção nisso, querido. Preste atenção nisso. E no Novo Testamento isso é notório também. Pessoas que se apostataram. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. Por exemplo, para terminar, antes de eu fazer essa pergunta, o ponto 4. Perseguição aos crentes. Sempre na história do Evangelho houve perseguição. Perseguir Israel no Antigo Testamento. Estão nos perseguindo desde a morte de Jesus. Desde a morte de Jesus. Ou seja, em épocas e em épocas houve a perseguição dos fiéis a Deus. Queridos, então ponto 4, perseguição aos crentes, aos fiéis, isso não é novidade da nossa época. Sempre houve esse tipo de coisa, sempre. Quando Jesus morre, começa a perseguição. A igreja passa a ser uma igreja perseguida. Depois, até o ano 313, a igreja inicia o Estado. Mas continua também um tipo de perseguição aos fiéis. Sempre na história teve perseguição aos fiéis. Sempre na história teve perseguições aos fiéis. É claro que teve momentos de picos mais altos, picos menores. Também em localidades específicas, onde a liberdade é melhor, onde não existe liberdade também para o Evangelho. Isso é uma realidade. Mas o que eu quero fazer uma pergunta é o seguinte, tá? Se esses 4 pontos, falsos cristos, falsos profetas, apostasia, doutrinas de demônios, perseguição aos fiéis, não é privilégio da nossa geração, sempre existiu, desde a morte de Jesus até hoje, então em que momento da história Cristo apareceria? Vocês percebem? Que esses 4 pontos fossem vividos no ano 200, eles esperariam a volta de Cristo naqueles dias. O pessoal que viveu no ano 900, na virada de 1000 para 1001, eles esperavam a volta de Cristo naquele momento. Bem, a verdade é que na história, né, na história, a transição do ano 1000 para o ano
do ano 999 para 1000. E para 1001 não teve tanto borbulho como teve a nossa virada. De 1999 para 2000 e 2001 não teve esse borbulho tão grande, porque o movimento escatológico ele foi um pouquinho apagado neste momento, né? Nesse momento histórico da virada do primeiro milênio, tá? Que nós vivenciamos, o que eles vivenciaram. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: esses nós diríamos que não são sinais específicos, mas são sinais que vão perdurar por toda a era da igreja, tá? Perceba isso, queridos. Por quê? Porque os últimos dias, eles começam quando? Quando começam os últimos dias? Lembra de Atos capítulo 2? Quando Pedro, explicando sobre o motivo do derramamento do Espírito Santo, e eles vão dizer, Pedro vai afirmar que o derramamento do Espírito Santo era para se cumprir uma profecia, que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne e sobre toda a língua o que? O Espírito Santo. Ou seja, nos últimos dias. Então, para Pedro e para a profecia bíblica, os últimos dias começou na onde? Começou na era apostólica. Começou naquele momento. Os últimos dias, preste atenção, na cronologia bíblica já perdura por 2000 anos. E Cristo estava falando o seguinte, que na era da igreja, a igreja passaria, teria falsos cristos e falsos profetas, sempre teria apostasia, sempre teria doutrinas de demônios, sempre teria perseguição aos fiéis em escalas menores ou maiores, mas eles vivenciariam esse episódio. Eles vivenciariam esse momento histórico que apontaria para um momento específico, não delimitado na palavra de Deus, que teria uma ênfase maior, tá? Que teria uma ênfase maior, mas o que estava acontecendo, o que iria acontecer, seriam princípios de dores, tá? Seria só o começo de algo muito terrível que viria, mas para frente, em um tempo ainda não determinado. Depois nós temos sinais do céu, que é o tópico de número 2. O tópico número 2 é dividido em duas partes. Primeiro, sinais do céu, e depois Jesus fala de sinais e não de datas, tá? Esse tópico 2 aqui eu não quero entrar porque é uma área meramente especulativa. Então o nosso autor ele vai falar sobre a era especulativa. No ponto 2, quando ele fala, Jesus fala de sinais e não de datas, tá? O próprio autor da nossa revista, ele diz o seguinte, o mestre também, o mestre que é Cristo, deixou claro que esses sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. O que ele está dizendo aqui? Sobre princípios de dores. Ele está dizendo aqui que o próprio texto diz que quando essas coisas acontecessem, não era para eles temer, que o fim ainda não estava próximo, tá? Porque eles seriam simplesmente princípios de dores, tá? Tópico de número 3, guerras, conflitos e terremotos. Então ele vai falar um outro tipo de sinais aqui, que são o que? Os sinais de guerras, de conflitos e de terremotos, tá? Eu quero novamente afirmar aqui que guerras e conflitos não são um luxo da nossa época. Bem, verdade é que nós, eu não presenciei, mas algumas pessoas presenciaram, tá? Os nossos avós presenciaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bem, verdade é que foram guerras que mudaram totalmente a história do universo. Daí nasceram os direitos universais do ser humano. Daí nasceu a ONU, a Organização das Nações Unidas, para tentar unir os povos e nunca mais ter uma guerra de alcance mundial e tentar promover a paz entre as nações. Bem, verdade é que esse é um marco histórico da nossa sociedade. Mas olha que interessante, quem viveu essa época
eu li alguma coisa, eu estou vendo muito dentro desse prisma, dentro da área escatológica por esses dias, pessoas que nesse momento, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, começaram a pregar de forma iminente a volta de Cristo. Eles pregavam, olha, está acontecendo, a grande tribulação começou. Vocês percebem que com o passar do tempo, nós pegamos acontecimentos históricos e tentamos ajustar com o texto bíblico? Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque nós queremos dar voz àquilo que o texto não está dizendo. Tá? E voltando aqui em guerras e conflitos, nós tivemos muitas guerras no passado. Muitas guerras. Tá? Muitas guerras. Isso é um privilégio da nossa época. Isso é um privilégio da nossa época. Eu estava lendo um texto, depois eu peguei ele e traduzi ele do francês para o português, porque eu só leio português, e mal ainda, eu estava lendo um texto do Renan, um filósofo e teólogo francês, que ele escreveu um livro no ano 1800 e alguma coisa, por nome, título Anticristo, e ele afirma no seu livro que no período de 60 a 70 depois de Cristo, a Europa teve mais de 300 guerras, ou seja, o mundo sempre viveu em guerra, tá? Em momentos específicos, em lugares localizados, o mundo sempre viveu em conflitos. E Jesus volta, e eu volto a dizer o que Jesus afirmou: quando nós ouvirmos falar disso, não fique atemorizado, porque isso não é o fim. Depois o autor fala sobre terremotos. Ele dá um dado estatístico que do ano 2000 a 2010, deixa eu pegar aqui, nosso autor, ele vai falar que de 2000 a 2010 aconteceu mais de 200 mil terremotos. E dentre esses, somente 100 mil terremotos foram percebidos. Eu procurei uma outra fonte, uma fonte muito confiável, inclusive do MEC, e nessas fontes confiável também, diz que existe cerca de 300 mil terremotos por ano. Nem todos eles são percebidos, mas nessa outra fonte que eu procurei, existe anualmente, não foi em 10 anos, é anualmente, tem 300 mil indícios, tem 300 mil terremotos. Tá? Claro que grande parte desses terremotos não são percebíveis. Tá? O que eu quero que vocês entendam também é o seguinte, que sempre na história houve terremotos. Sempre na história houve terremotos, sempre. Ou seja, então o que eu quero demonstrar aqui são princípios de dores. Isso são para nós ficarmos alertas, que o fim ele vai existir. Presta atenção no que eu estou dizendo. Isso não caracteriza a volta de Cristo, mas isso caracteriza e aponta que o fim será pior do que o começo. É isso que eu quero que vocês entendam nessa aula. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que isso são alertas para que nós possamos ficar atentos, que o final será pior do que o começo. Tá? Foi o que Jesus disse. Quando vocês ouvirem disso, não fiquem atemorizados, não fiquem com medo não, porque isso é princípios. O pior ainda vai vir. E eu quero que vocês prestem atenção em texto bíblico, em Mateus 24, verso 14. Olha o que diz o texto. E este evangelho será pregado, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Em guerras, rumores de guerras, fome, pestilência, terremoto, falsos profetas, falsos cristos, são princípios do que o texto diz? De dores. Aí o texto vai afirmar no verso 14 que será pregado este evangelho do reino
por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tá? Existe uma linha teológica muito grande que vai trabalhar a seguinte ideia, tá? Que o Evangelho sendo proclamado em todas as nações é um dos indícios dentro desse texto mais claro que determina o final do parto. Preste atenção. Terremotos, tudo essas coisas são princípios de dores, é o início da dor. Tá? A proclamação do Evangelho a todas as nações, é o nascimento da criança. É quando o parto vai ser mais, a gravidez vai ser mais dolorida, quando vai acelerar, quando estará prestes a nascer a criança. Ou seja, então virá o fim, ou seja, o final vai acontecer quando o Evangelho for pregado a todas as nações, for anunciado a todas as nações como que testemunha. Tá? Isso é uma teologia muito forte, queridos, muito forte. Porque até 70 anos atrás, preste atenção, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Há 70 anos, há 80 anos atrás, a Bíblia tinha sido escrita em apenas 13 idiomas, parte dela ou a sua totalidade. Hoje nós já temos cerca de 1.400 línguas, ou seja, a Bíblia já foi escrita ou traduzida para mais de 1.400 línguas e dialetos. Estima-se que no mundo tenha cerca de 6.900 línguas. É claro que algumas línguas, por exemplo, é falada por apenas 2 pessoas no mundo. Você sabia disso? Tem no Brasil uma língua que é falada apenas por 2 pessoas no Brasil, no mundo inteiro. 2 pessoas falam essa língua. E essa língua é falada por 2 brasileiros. Olha que interessante. Existe uma outra língua que é falada por apenas 11 pessoas no mundo. E essas 11 pessoas se encontram no Brasil, ficam no Mato Grosso do Sul. Então preste atenção, olha como a evolução da Bíblia, ela se tomou uma proporção muito grande. Há 70, 80 anos atrás era 13 idiomas, hoje já são cerca de 1.400 línguas e dialetos em que a Bíblia foi traduzida. Tá? Pela história se vê que sempre a igreja teve uma intensidade na obra missionária. Por quê? Porque eles acreditavam que isso era uma veracidade. Os povos deveriam ter o conhecimento da Bíblia Sagrada, do conhecimento de Deus. Mas perceba uma coisa, que esse conhecimento não traria paz. Esse conhecimento não traria apenas prosperidade para as pessoas. Esse conhecimento de Deus traria aquilo que nós chamamos de grande tribulação no texto sagrado, tá? Que traria a grande tribulação. Então, a preocupação de se pregar o Evangelho é uma preocupação escatológica para algumas linhas de pensamentos escatológicos, porque segundo Mateus 24, tá? Fome, guerra, falsos cristos, falsos profetas são princípios das dores, tá? E o anunciamento do Evangelho, tá? Quando esse Evangelho chegar a todas as nações, vai ser o quê? O momento do parto. É um momento que a dor será mais intensa. Tá? Então é muito interessante nós observarmos este fato. Tá? Nós observarmos este fato. Então eu quero que vocês parem e pensem sobre esses sinais. Tá? Que eu falei que isso que o nosso autor fala de sinais, na verdade, são princípios de dores. Que sempre existiu com o perpassar do tempo. Tá? E nós preste atenção um pouquinho sobre a pregação do Evangelho, a evolução histórica, como que era e como está hoje, a evolução da propagação do Evangelho para... Então, queridos, perceba como que a propagação do Evangelho na sua escrita, ela tem evoluído nesses últimos 80 anos. Tá? Desses 80 anos. Então, mesmo com isso, nós não podemos datar uma época específica, mas tudo isso nos serve de alerta para nós ficarmos conscientes de uma coisa:
que o fim ele vai chegar. Não importa se é na minha época ou na época da outra geração, ou da outra geração, ou da outra geração. Mas que nós possamos ficar firmes e constantes no Senhor, sabendo de uma coisa: se nós tombarmos hoje dessa vida para a outra, nós estaremos seguros nos braços de Cristo. Amém? Até semana que vem, que Deus continue abençoando a todos.